Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nosso tema agora é muito importante, principalmente para você que quer entender as questões indígenas, quer entender como a participação dos povos indígenas, a inclusão dos povos indígenas ao atual sistema de sociedade é importante. A gente tem aí uma carta enviada pelos povos indígenas, são 70 etnias, aos representantes do Congresso e também do governo brasileiro, apoiando a iniciativa tomada lá em fevereiro e lastreada aí pela Instrução Normativa número 1, de 22 de fevereiro de 2021, que trata justamente da possibilidade de se produzir em terras indígenas, seja a partir das próprias etnias, das próprios indígenas, seja em parceria com não indígenas. E isso teria algumas implicações importantes, como a questão da facilitação de licenciamento ambiental, enfim, algumas condições que vão proporcionar uma maior facilidade e gerar uma certa independência aí das comunidades indígenas pelo Brasil. A gente vai conversar agora com o Dr. Ubiratã de Souza Maia, advogado, assessor da Terra Indígena Rio das Cobras. A Terra Indígena Rio das Cobras é uma dessas 70 comunidades elencadas aí nessa carta, e o doutor vai explicar para a gente, o Dr. Ubiratã vai explicar para a gente direitinho o que eles estão pensando ao redigir uma carta e encaminhar essa carta para as autoridades constituídas aqui no país. Seja bem-vindo, Ubiratã. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa carta, ela vem avalizar, ela vem mostrar que vocês estão satisfeitos e interessados com essas decisões da instrução normativa? É isso? Bom, boa tarde, Alexander, boa tarde aos amigos aí do portal Notícias Agrícolas. E sim, essa carta ela vem a corroborar, na verdade, um desejo já muito antigo das comunidades indígenas produtoras, que elas existem no Brasil, né? E são comunidades aí espalhadas aí pelos mais diversos cantos do país. Nós temos aí nessa carta, por exemplo, aí a demonstração de 70 etnias que se sentem realmente contempladas com essa instrução normativa conjunta FUNAI-IBAMA de 22 de fevereiro de 2021. E é uma instrução normativa que vem a lapidar, ela vem a estabelecer regras mais claras a respeito da questão do usufruto constitucional indígena, né? Então, assim, ela é uma carta que não é essa, que estão aí, que alguns veículos de comunicação, até alguns parlamentares aí estão demonizando essa instrução normativa, mas fazem isso de forma equivocada. Por quê? Porque ela vem a lapidar algumas regras mesmo, até não só de aspectos da Lei 6.001 de 73, da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, como vem a lapidar algumas questões quando se trata do usufruto constitucional indígena. Tanto é assim que ela estabelece regras com base no próprio usufruto constitucional, o usufruto indígena constitucional, está no corpo da própria instrução normativa conjunta. Assim, também como ela foi baseada no próprio acordo do Tribunal de Contas da União de 2019. Portanto, ela não surge do nada, ela tem um lastro jurídico importante que vem aí sim esclarecer algumas regras com mais nitidez para a questão do licenciamento ambiental e de produção indígena, por consequência, dentro das terras indígenas. A grande crítica que se faz, pelo menos de pessoas que não conhecem a realidade do dia a dia de quem já trabalha com a atividade, é que essa instrução normativa poderia abrir portas para que as terras indígenas fossem dominadas, enfim, fossem apropriadas aí por não indígenas. Isso é factível? O que justifica ou o que dá segurança para as etnias, para os povos indígenas, de que isso não vai acontecer, doutor?
Bom, essa questão não vai acontecer primeiro porque é necessário algum esclarecimento. Em outras palavras, isso que você colocou, Alexander, eles estão dizendo que é a questão do arrendamento, né? Mas não é isso, não se trata de arrendamento, se trata de que a própria instrução normativa vai permitir que os indígenas, usufrutuários, sejam partícipes efetivos e majoritários da questão do licenciamento da produção indígena. Vamos ler, por exemplo, o artigo 1º da Instrução Normativa Conjunta. Ela se aplica ao processo de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades localizados ou desenvolvidos no interior de terras indígenas, cujo empreendedor, repare bem, sejam os próprios indígenas usufrutuários por meio de associações, organizações de composição mista de indígenas e não indígenas, cooperativas ou diretamente via comunidade indígena. Parágrafo 1º do artigo 1º da Instrução Normativa Conjunta. As organizações de composição mista, que trata o caput dessa instrução, no caso, devem ser de domínio majoritário indígena, obedecendo à inalienabilidade e indisponibilidade das terras indígenas, sendo vedado o seu arrendamento. Percebe, então? Outro ponto, pelo menos que isso deixa transparecer de que os povos indígenas, a partir dessa instrução normativa, poderiam ser dominados, enfim, enganados, mas é importante a gente ressaltar que não tem ingenuidade nisso, né, doutor Ibiratã? Não, realmente, bem colocado, Alexandre. Não existe ingenuidade nisso aí. Todos, tanto os indígenas como os parceiros não indígenas, como eu gosto de dizer, ninguém é mais criança, né? Todos são ali responsáveis, conscientes dos atos, conscientes do que estão fazendo, conhecedores da legislação e estão aptos a celebrar contratos e a ter responsabilidades nesse sentido. Né? Então, assim, não há possibilidade de haver ingenuidade, como você bem colocou. Há o ônus e há o bônus, né? Existe a responsabilidade, ela é compartilhada por ambos, né? Então, eventualmente, se for celebrado um contrato de parceria ou de cooperação agrícola, como eu gosto de colocar, todos terão suas responsabilidades, seus ganhos e seus bônus. Então, assim, não que nem eu sabe, Alexandre, tem pessoas que gostam de praticar futurologia, que nem eu assisti no veículo de comunicação, assim que foi veiculada essa questão da instrução normativa, o jornalista, comentarista afirmou assim, nossa, isso é um absurdo, a justiça tem que fazer alguma coisa, mas vai fazer o quê? Se são os próprios indígenas que estão querendo. E outra coisa que também é claro, Alexandre, tem que ficar realmente bastante clara essa questão. Aqueles que não desejam não estão obrigados a fazer qualquer tipo de coisa, não é algo forçado, não é algo imposto, é algo que será feito por aqueles que assim desejam. Se eu desejo explorar a terra indígena, que é de propriedade da União, mas de usufruto exclusivo dos indígenas, se eu desejo explorar 10 mil hectares, por meio de uma cooperativa, nós vamos celebrar o contrato com o parceiro, claro, desde que a cooperativa seja majoritariamente indígena, e vamos fazer o contrato acontecer, a produção acontecer. Não é nada imposto forçadamente. Agora, é claro que tem uma questão aí, que eu digo até, há uma questão geopolítica por trás, que é o fundo de pano de tudo isso, mas há uma questão aí de ONGs como um todo, né? Discursos aí, discursos inflamados por ONGs como um todo, por militâncias e tudo mais, de que se isso acontecer, os indígenas vão sofrer isso e aquilo, vai ser uma tragédia, nada mais falso, nada mais absolutamente falso. O que acontece é que é possível fazer, os índios têm responsabilidade, se errar, tem que pagar pelo erro também, e se acertar, tem que ganhar pelo acerto. Então, assim, são responsabilidades, são direitos que vão ser tanto de um como de outro. É uma via de mão dupla. Ninguém, como gosto de dizer, ninguém é mais criança, e se fizer, tem que fazer direitinho para todo mundo sair ganhando. Muito bem.
Outro ponto de crítica aí à instrução é a questão ambiental. A possibilidade, né, que se abre a partir daí de se reduzir ou destruir, enfim, entenda-se como quiser, o meio ambiente em detrimento aí da chamada ganância da produção, enfim, daqueles que tratam a produção rural como vilão da história. Como é que fica isso para os povos indígenas? A questão da natureza sempre foi muito importante. Imagino que para os produtores também da mesma forma. Como é que fica isso na hora que chega uma crítica desse tipo para vocês, doutor? Olha, não é difícil rebater essa crítica. Primeiro porque, claro que a natureza, Alexandre, eu sempre digo que ela é importante para todo mundo, né? Desde que o mundo é mundo, a natureza é importante para a humanidade inteira. Ocorre que, ao mesmo tempo, a humanidade, ela evolui, ela progride. Com os indígenas não é diferente. Então, assim, não, vai desmatar. Bom, a coisa nem aconteceu para você estar dizendo isso, entendeu? Que nem eu escutei um outro comentário assim, que visava denegrir a instrução normativa conjunta. Mas será que os ditos brancos vão fazer isso? Será que os brancos vão fazer aquilo? Mas pera lá, você está praticando futurologia, tá mexendo em bola de cristal que não existe. O que existe é uma perspectiva política dos índios, e agora essa perspectiva política se transformando numa perspectiva econômica. Quanto à questão do meio ambiente, a instrução normativa também está no corpo da instrução normativa, ela é clara que qualquer ausência da questão ambiental ou de outra questão legal que a instrução normativa não contemple, a legislação municipal, estadual e federal será aplicada de forma subsidiária. Portanto, o discurso de que vai haver destruição do meio ambiente é falso. Por quê? Porque muitas comunidades hoje querem e vão se adequar à legislação vigente, tanto da instituição normativa como essa subsidiária. E segundo, vem a questão da legislação subsidiária, legislação municipal, estadual e federal. Ou seja, nada escapa ao controle da lei, inclusive a questão ambiental não escapa. Ocorre que esse usufruto exclusivo vai fazer com que se respeitem as regras ambientais, portanto, não vai haver destruição do meio ambiente, né? A questão da ganância, Alexandre, eu gosto de colocar aqui, não é que todo ser humano, não digo que ele é ganancioso, mas ele tem aspirações, né? Ele tem aspirações sociais, econômicas. Com os indígenas não seria diferente. Portanto, não haverá degradação do meio ambiente, não existe ganância. O que existe são aspirações dos índios, sociais e econômicas, esse é um ponto, e em relação ao meio ambiente, haverão atividades de fiscalização sobre isso e haverão também respeito aos ordenamentos ambientais que existem hoje no país. Então, assim, não vejo nenhum problema, é muito fácil de rebater essa crítica. Muito bem. Bom, vamos à carta, então. Vou pedir para o nosso editor colocar para a gente a carta, o Vinícius colocar a carta aqui para a gente no ar. Carta do Grupo de Agricultores e Produtores Indígenas, encaminhadas aos excelentíssimos senhores presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, aliás, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, e também para o Sérgio Souza, presidente da FPA, e o senhor Nilson Leitão, que é o presidente do Instituto Pensar Agro. Enfim, essa carta foi encaminhada com justamente o intuito de explicar esse posicionamento dos povos indígenas que querem fazer, sim, essa parceria ou querem desenvolver uma atividade agrícola nas suas áreas, nas suas limitações e querem se desenvolver como sociedade também, né? Se integrar à sociedade. Não é isso, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Queremos sim nos integrar na sociedade. Aliás, no contexto prático, Alexandre, já estamos bem integrados. Normalmente, né, o discurso xiita ambientalista, né, ele coloca esse termo integrados, ele demoniza essa palavra, né, integração, integrar. Não, é integrar de forma harmoniosa, né? Por exemplo, você veja, eu sou um homem
né, que já tenho 40 anos de idade, e digo para você que a integração em mim não doeu absolutamente nada, né? Nada, não doeu nada. Eu sou um ser humano que tenho olfato, paladar, visão, audição e tato. Sou normal como qualquer um outro. Não aceito que me coloque uma pecha de que eu sou um coitadinho ou vou ser um coitadinho a vida inteira. Não. Assim como eu penso dessa maneira, existem muitos outros que pensam igual. Então é chegado o momento de parar com esse coitadismo e ir para cima e fazer a coisa acontecer. Você veja, nós sabemos que o Brasil ele está sempre sendo visado aí pelo mundo pelo seu potencial agrícola. E você imagina, Alexandre, nós temos aí 13% do território nacional de usufruto exclusivo indígena. Você imagina quanto, se a gente puder utilizar, nem precisa ser todo esse potencial, mas se utilizarmos um pouco mais de 2,5% para atividade agrícola e para atividade mineral, de extrativismo de madeira e recursos genéticos, imagina o quanto que nós não podemos agregar nas divisas do PIB brasileiro. Muita coisa. Muito bem. Eu tô repassando a carta aqui, tem um dos itens, o item 5, é esse aí que a gente está vendo na tela agora, onde a carta nomeia, né, pessoas e instituições que estariam aí contra esse avanço nas relações ou na produção, na independência aí, das etnias, enfim, dos povos indígenas que querem praticar a agricultura em sua área. Quando o senhor coloca esses nomes ou expõe esses nomes, é para deixar claro quem é a favor e quem é contra a situação? É isso, doutor? Sim, eu não vejo problema em deixar claro isso aí, né? Eu não vejo problema. Você veja, por exemplo, nós, os indígenas favoráveis, nós temos que também dar a cara à tapa, né? Porque até o momento, Alexandre, assim, nós não temos mídia, nós não temos recursos para ir para o exterior para fazer bobagem, fazer protesto contra o nosso país. Nós não somos dessa linha de brasileiros que dão um mau exemplo. Nós não somos indígenas desse tipo, nós somos indígenas brasileiros que queremos contribuir com o nosso país. Temos nossos problemas, sim, existem as mazelas que a gente precisa consertar, mas essa questão só virá com desenvolvimento econômico e social, né? E não é por isso que a nossa questão ela é clara. Nós queremos isso porque beneficia as comunidades e queremos deixar de ser pedintes do governo, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Com 13% do território nacional dá para fazer muita coisa. E, assim, essa questão de deixar claro é porque também há necessidade, né, de que não haja essa generalização do estereótipo indígena, dele ser só aquela pessoa, aquele sujeito que está ali cobrando um pedágio ilegal numa rodovia, no Mato Grosso. Entende? Então, assim, há necessidade de expor isso para dizer, olha, aqui nós existimos, existe esse grupo que pensa dessa forma, representativo, viu, Alexandre? Bastante representativo de suas comunidades, tá? Bastante representativo. Então é isso. Nós estamos dando sim a cara a tapa, com um embasamento sociológico e jurídico, e com base aí nos fatos. Quem é que não quer evoluir, tanto individualmente como coletivamente? Conosco não é diferente. Tem um trecho que é muito, muito importante, muito crítico, né? Nossa intenção com essa carta é tão somente fazer com que os senhores reflitam e se disponham a fazer a diferença positiva em suas gestões, criando condições para que os povos indígenas tenham o direito de existir, mas com dignidade e respeito. O governo brasileiro e o Congresso Nacional não podem permitir que estrangeiros, seja governo, seja sociedade civil, ou políticos de esquerda, e muito menos organizações não governamentais, que vivem se locupletando aí com as dificuldades indígenas, se intrometam nas vidas dos indígenas, né? Como se esses indígenas, esses povos fossem
incapazes. Isso é muito importante, né? Importantíssimo, importante. É um trecho assim com bastante contundente, né? E venha deixar claro o que realmente essas etnias querem, né? Então, assim, não é possível permitir que governos estrangeiros venham aqui dar pitaco no que o Brasil tem que fazer. Agora, é claro, é evidente e é nítido que existe um interesse geopolítico por trás disso, né? Você veja, Alexa, tu imagina se a gente puder, por exemplo, os indígenas produtores acrescentaram mais 2% do território brasileiro à produção de soja, né? Você imagina como é que fica a cabeça do Macron nesse sentido. Presidente da França, né? Presidente da França, que a gente sabe que a França é um país competidor com a gente. A França é o maior produtor agrícola da Europa, nós sabemos disso. É claro que o presidente da França vai ter que ficar de cabelo em pé, porque digamos, imagina nesse contexto todo a soja indígena acrescentada à questão nacional brasileira de produção, aí dando uma força para fazer competição com o Macron, entende? Então, assim, é claro que é nítido que existe esse interesse geopolítico. E se a classe, se a produção brasileira ela é próspera, qual o problema dos indígenas acrescentarem a isso e serem prósperos também? Eu não vejo nenhum problema. Muito bem. Bom, essa carta já foi entregue, doutor Ubiratã? Já foi entregue ao governo federal, é de conhecimento do governo federal, sim. Uhum. E qual é o sentimento de vocês? Qual que é a perspectiva de vocês agora? Olha, Alex, a perspectiva, ela, assim, na questão agrícola, ela também a gente ainda precisa de mais algum suporte ainda legal, né? E aí o que acontece? A nossa perspectiva na verdade, pegar essa questão do desenvolvimento econômico indígena e social como um todo. Por quê? Porque nós ainda temos a questão de exploração minerária, né? Que é uma lacuna aí que falta regulamentar. Nós temos a questão minerária e a questão de empreendimentos de interesse regional e nacional. A nossa perspectiva é, para além da agricultura, nós aprovarmos aí o PL 191 de fevereiro de 2020. No PL 191 estão ali todas as atividades que podem ser trabalhadas nas terras indígenas, né? Então, essa é a nossa perspectiva. Nós tivemos agora esse bom ensaio, que é a Instrução Normativa Conjunta FUNAI e IBAMA, e agora a nossa perspectiva é por essa aprovação do PL aí, 191 de 2020, que a gente aí requer ao presidente Lira, ao presidente Pacheco, que possam dar um andamento mais célere possível nessa matéria. Deixa de ser uma instrução normativa para ser uma lei, né? Efetivamente. Efetivamente. Muito bem. Bom, a gente vai disponibilizar a carta completa, tem bastante pontos interessantes de serem analisados dessa carta aqui. Com a sua permissão, Ubiratã, a gente vai Sim. colocar aqui no site para que as pessoas possam entender a reivindicação e entender de que forma os povos indígenas também podem participar e, enfim, podem avançar no sentido de serem independentes economicamente, socialmente, enfim, não ficarem, como o próprio Ubiratã falou, dependendo aí de dinheiro de governo, dinheiro de ONG, que quer orientar o que eles têm ou não que fazer. Por enquanto, muito obrigado e, por favor, nos mantenha informado aí das novidades e andamentos aí dessas decisões lá em Brasília, tá bom? Perfeito, Alexandre. Eu agradeço ao portal Notícias Agrícolas, agradeço mais essa oportunidade pelo espaço para esclarecer algumas dúvidas e prestar eventuais esclarecimentos. E contem comigo também para qualquer coisa surgir, sim, eu aviso. E qualquer dúvida que surge também podem contactar comigo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, doutor Ubiratã. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Valeu. Tá aí, então, a carta já foi encaminhada, portanto, e a gente espera que realmente essa integração efetivamente aconteça na prática, não fique só no papel. A gente vai ficando por aqui, na sequência a gente traz mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.